Foi campeão nacional com o recorde nacional de pontos, venceu a Taça da Liga com o resultado mais expressivo de sempre numa final desta competição, promoveu os jogadores da equipa B à equipa A e ajudou-os a chegarem às seleções nacionais principais e também conduziu o Benfica à melhor prestação de sempre na Liga dos Campeões. Rui Vitória é uma das figuras do ano e está hoje em direto e em exclusivo na BTV. Boa noite, Rui Vitória. Boa noite. Obrigado por estar connosco na BTV. Se me pedisse para definir esta temporada do Benfica com uma palavra ou com uma frase, como é que define então esta temporada? Dever cumprido. É aquilo que mais me apraz dizer neste momento. E estamos no Museu Cosme Damião, Benfica Cosme Damião. Foi aqui que decorreu a apresentação do novo treinador do Benfica a 15 de junho de 2015. O que lhe pergunto é se já cá tinha voltado. Não, e ainda bem que não voltei, porque estas duas vindas então têm um significado ainda mais especial. Uma primeira para uma apresentação num clube desta dimensão, e foi exatamente neste lugar, e passado este tempo, voltarmos aqui ao mesmo sítio, já com os troféus aqui ao meu lado, é uma satisfação enorme. Podermos ter estes dois simbolismos, no fundo, desta época. É um regresso já com os dois troféus que estão aqui ao lado, a Taça de Campeão Nacional, vencedor da Liga Portuguesa, e também a sétima Taça da Liga para a equipa do Benfica, a Taça da Liga conquistada em Coimbra. Na altura, quando foi apresentado a 15 de junho, disse, e eu vou recuperar a sua declaração, não prometo títulos, prometo entrega, trabalho e dedicação. A verdade é que ajudou a trazer estes dois troféus para o Museu Benfica Cosme Damião, e aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte: esta sua temporada de estreia no Benfica superou as suas próprias expectativas ou não? Não superou, porque eu acreditava muito naquilo que iríamos fazer. Possivelmente o mais fácil, o mais agradável nessa altura era ter prometido de facto o título aos benfiquistas, mas eu o que costumo fazer é prometer sempre trabalho, dedicação, entrega, e depois os títulos são consequência disso tudo. E felizmente que isso tudo aconteceu. Foi dar a vida pelo clube, acreditar muito naquilo que tínhamos a fazer, acreditar muito naquilo que poderíamos trazer, e depois, então, temos as consequências desse trabalho. Um trabalho de muita gente, um trabalho que permeia todo o esforço de uma equipa extensível, muita gente que muitas vezes é invisível, mas que no final, quando chegamos aqui e sentimos e olhamos para estas taças e estão em nosso poder, tudo faz sentido, tudo é o final feliz. E foi muito agradável, uma satisfação enorme. Toda a gente sabe que é benfiquista, mas na altura, quer o Rui Vitória, quer o presidente do Sport Lisboa Benfica, Luís Filipe Vieira, disseram aqui, no momento da apresentação, neste mesmo local, que não era contratado por ser benfiquista, mas em função da sua competência. A verdade é que nunca ninguém escondeu que o Rui Vitória é benfiquista. Eu gostava de saber se em algum momento, porque não podemos dissociar o coração do benfiquista do papel de treinador, se em algum momento o coração do benfiquista falou mais alto ao longo desta época, que foi uma época muito emotiva, muito apaixonada, muito marcante. Eu não me deixo guiar muito pelas emoções. Sou muito racional, muito pragmático e muito frio nestas questões. É evidente que estou num clube fantástico, estou num clube onde já tinha trabalhado, que gosto, que me sinto perfeitamente identificado, que me sinto muito bem, mas este campeonato foi ganho principalmente com muito mérito dos jogadores, mas depois com muito pragmatismo, com muita cabeça, se é que se pode dizer isso, com muita racionalidade. Especial por ser um adepto do Benfica de bancada dos seus tempos ainda de criança? É evidente que este clube é enorme, este clube é de uma dimensão enorme, e sentir que no último jogo temos o título à nossa mercê e que o ganhamos é uma satisfação imensa, mas é para mim, como é para muita gente que estaria no meu lugar, é para os milhões de benfiquistas. Eu sinto-me mais um de quem vibrou com este título. Nessa linha do que está a dizer, o Rui Vitória ao longo da temporada falou sempre no nós, não falou no eu. Depois repetiu várias vezes a expressão família benfiquista, procurando unir as pontas e unir os adeptos do Benfica. E ao longo da temporada a verdade é que houve aqui uma espécie de casamento entre adeptos e equipa, que tiveram uma empatia tremenda ao longo da época, o que é de resto
destacado por vários analistas. Há um momento até marcante, que é aquele jogo com o Sporting no Estádio da Luz, ao minuto 70, com a equipa a perder com o rival de Lisboa por 3-0, e os adeptos cantam "Aqui amam o Benfica" naquele momento. Qual foi, de facto, o peso que é atribuído neste momento por muita gente aos adeptos, na sua perspectiva? Houve, de facto, um empurrão dos adeptos para a equipa? O peso foi grande, e vou dizer, eu quando fiz estas afirmações, quando as faço, não faço de uma forma demagógica, não preciso disso, nem é meu hábito. Faço por convicção, porque acredito que, de facto, quando se ganha qualquer troféu, nunca se ganha sozinho. Nem só são os jogadores a ganhar, é um conjunto de pessoas, é um conjunto de áreas que estão envolventes a uma equipa que ajudam a que esse troféu e que esse título seja ganho. E depois é fundamental estendermos isto tudo aquilo que é a família benfiquista. E estiveram, não me lembro de jogo algum em que eu tivesse o sentido inverso, em que fossem os adeptos a empurrar-nos para baixo. Nunca. Foi sempre ao contrário. E daí que tenho que dizer muito claramente que este título é de muita gente, mas fundamentalmente desta família benfiquista. O conceito de família benfiquista é dizer que estamos próximos, que as famílias resolvem os problemas entre si, que as famílias olham para dentro, que se ajudam mutuamente, e foi isso que aconteceu. Aquele minuto 70 naquele jogo em outubro, foi um momento mau do Benfica na temporada. O que é que sentiu naquele momento? Se calhar hoje pode dizer que naquela altura não poderia dizer. Senti que, primeiro, alguma mágoa por o que estava a acontecer, mas depois uma sensação de grande esperança e uma sensação que todo o nosso esforço tinha que ser efetivo, porque as pessoas que estavam ali mereciam da nossa parte toda a dedicação. Já a tínhamos tido, mas ainda tínhamos que fazer um esforço maior, tínhamos que ir ao limite das nossas forças, porque na realidade aquilo teve um simbolismo enorme, o simbolismo de uma ligação, quase a dizer, nós estamos a passar um momento que não foi fácil, mas estamos juntos. E nós entendemos muito isso assim e trabalhamos muito nesse sentido. Já partilhou os troféus com muita gente, mas está aqui ao lado dos 2 troféus, que estão agora no Museu Benfica Cosme Damião. Particularmente, a quem é que dedica, depois deste ano de trabalho, estes 2 troféus, estas 2 conquistas? Como são 2, até vou dividir em 2 áreas bem distintas. Uma parte particular, mais pessoal, e nesse caso dedicar aos meus pais, dedicar às minhas filhas, à minha família, à minha esposa, aos meus amigos. Isto, um dos troféus pode ser entregue claramente à minha parte particular. Depois partilhar este troféu fundamentalmente com os meus jogadores, porque foram eles que foram os principais obreiros desta vitória, com a minha equipa técnica, com todo o staff que esteve próximo de nós e que nos ajudou, com todas as áreas que às vezes nós estamos a particularizar, é a pior coisa que se pode fazer, mas quero estender isto a todas as áreas que estiveram sempre ligadas a nós e que nos ajudaram, e portanto estas 2 áreas, a minha parte particular e a parte profissional, da minha parte ficam muito bem entregues e claras. No meio de tantos festejos, ainda estamos nessa fase na nossa conversa, já vamos falar do futuro, também de algumas questões mais polémicas e mais quentes da época, mas no meio de tantos festejos, da Luz até ao Marquês, enfim, da Câmara de Lisboa até Coimbra, dos bastidores onde nós não tivemos acesso, até às mensagens que terá recebido, qual foi aquele que viveu de facto com maior intensidade? Aquele que guarda como um momento mais marcante? Acima de todos os outros, o abraço das minhas filhas. Foi um momento chave do meu campeonato. Ali no relvado? No relvado. É um momento que não esquece? Não, jamais. E houve também alguma mensagem que eu tenha marcado mais? Terá recebido muitas mensagens ao longo destes dias. Alguma que tenha retido e que olhe para ela com particular atenção? As mensagens que mais significado tiveram foi... entronca na resposta anterior. Foi a cara de felicidade das minhas filhas e de quem esteve próximo de mim, que transmitiram uma mensagem de força, de paz, de satisfação, de alegria. Isso ultrapassa qualquer mensagem escrita. A época acabou com os adeptos do Benfica a cantarem o seu nome no Estádio da Luz. O Rui Vitória até participou ativamente no apelo que foi lançado pelos adeptos. Foi um momento muito interessante, não sei se já reviu esse momento. Já revi, já. Identificou-se também com aquilo, não é? Não é muito o meu género, mas naquele momento foi... Não resistiu? Não resisti. E para lá desse momento em que o estádio acaba por gritar uma só voz o seu nome, Vitória, os adeptos do Benfica neste momento adoram-no, mas esta época o caminho até à glória não foi um caminho sem sobressaltos.
Eu lembro que até antes de ter começado a carreira no Benfica, depois de ter sucedido a Jorge Jesus, na altura, até recebeu críticas de benfiquistas. Como é que conseguiu conviver com essa desconfiança inicial e como é que ultrapassou ao longo deste tempo essa desconfiança inicial que se manifestou através, eu estou a falar apenas e só de alguns benfiquistas, publicamente? Primeiro, antecipando tudo aquilo que poderia encontrar. Normalmente faço isso na minha vida, em termos profissionais então ainda faço mais, mas sabia que iria ser uma época difícil. Numa primeira fase, a mudança nunca é fácil de tolerar e, portanto, tinha perfeitamente claro na minha cabeça que iria ser numa fase inicial difícil. Preparou-se para isso então? Preparei-me para isso. Podemos discutir aqui a forma como as coisas foram ditas ou como as coisas foram feitas, mas que iria acontecer algumas manifestações desse género, iria. E, portanto, estava preparado. Agora, como é que nós resolvemos uma situação dessas e como é que as coisas foram resolvidas? Foi sempre nunca desfocar, nunca... ou por outra, sempre tive muito estável, muito seguro, porque naturalmente eu sou uma pessoa assim. Dificilmente alguma coisa para mim é vista como anormal. As coisas têm sempre um caráter muito normal na minha vida e, portanto, ali entendo perfeitamente que haja quem não goste. Aliás, quem agrada a toda a gente está redondamente enganado. É difícil, e não está no bom caminho. Portanto, entendo perfeitamente quais eram as visões na altura que as pessoas tinham. Não compreendo e aqui, se calhar, acrescentar, é bom que, eu não digo propriamente por mim, mas é bom que às vezes que isto possa servir de exemplo, não propriamente pela minha pessoa, mas ter-se alguma ponderação naquilo que se diz, pensar-se muitas vezes naquilo que se diz, não ir atrás de uma corrente porque parece que é mais fácil irmos naquele caminho. Mas acha que foi julgado antes do tempo? Acho que, acima de tudo, não é algo que me preocupasse muito, mas nem estou a falar propriamente por mim, estou a falar aqui, às vezes é pena que se dê com tanta facilidade rótulos às pessoas, que se atribuam nomes e que se chamem aos treinadores à baila de uma forma tão facilitada, e depois as coisas às vezes têm um caminho inverso e tudo volta atrás. E, portanto, mais por isso, acho que é uma mensagem também que sirva de exemplo, não propriamente que eu esteja preocupado comigo, porque nunca estive. E é verdade que deixou de ler jornais a certa altura, de ver televisão, para não ir em busca do que se dizia? Não, por norma não tenho uma grande preocupação em ler, em ver. Por norma, não foi neste período, nem agora, também não mudei significativamente. Não ia ao jornal ver o que é que diziam sobre si? Não, jamais, jamais. Não vejo programas de televisão desportivos. Eventualmente não estou a dizer que seja excessivamente contra ou que não passe por um canal, mas não me preocupo nem fico a perder não fico tempo, não quero perder em ganhar, não fico tempo a ver muitos programas desportivos, porque acho que neste momento não me favorece nada, não vale a pena. Mais tarde, no final de novembro, depois do Benfica ter sido afastado da Taça de Portugal, antes da deslocação ao Braga, houve um momento aqui muito delicado na época do Benfica. Publicamente chegou a falar-se que poderia ter o lugar de treinador do Benfica em risco. Sentiu de facto que o seu lugar esteve em risco antes daquele jogo em Braga, no final de novembro, ou teve de facto o apoio permanente e incondicional de Luís Filipe Vieira? Uma pergunta muito pertinente. Não, eu desde o início com o Presidente Luís Filipe Vieira tivemos uma relação fantástica. Desde o primeiro momento em que nos sentámos e conversámos, que percebemos que estávamos alinhados naquilo que eram os objetivos do Benfica e na forma como poderíamos atingir esses objetivos. E isso é perfeitamente... é algo que hoje em dia é fundamental num clube, que haja sintonia entre no fundo, quem é a administração e quem é a parte técnica. E desde esse dia até aos dias de hoje, as nossas conversas e a nossa relação foi, eu não direi perfeita porque não há perfeição, mas foi de uma simplicidade, de uma cordialidade e de uma relação tão facilitada que foi muito natural. Portanto, nunca senti, apesar de para mim estar muito claro que o treinador tem que estar sempre preparado para tudo. É ter a mala pronta e a chave do carro no bolso, porque a vida de treinador é mesmo assim.
Mas dizer que nunca senti, tive uma grande estabilidade a trabalhar, tive condições fantásticas para trabalhar e tive jogadores que foram fantásticos na assimilação dos processos e que todos juntos fizemos uma época, na minha perspectiva, muito, muito positiva. O Benfica, durante este percurso ao tricampeonato, teve treinadores diferentes, teve jogadores diferentes, mas teve o mesmo presidente, Luís Filipe Vieira. Qual é o peso, o papel deste homem que está desde 2003 no comando do Benfica, na liderança do Benfica, agora que está por dentro, que pode perceber isso por dentro e que pode partilhar connosco? Qual é o peso do Luís Filipe Vieira, de facto? O peso é enorme porque é a pessoa que no fundo, faz com que todos nós primeiro estejamos ligados a ele e depois que sigamos os seus passos. E é uma pessoa que sabe neste momento muito bem qual é o posicionamento que tem que ter com tudo aquilo que rodeia uma equipa de futebol e que rodeia um clube. Sabe-se posicionar em todos os momentos. É a análise que eu faço e não estou só a fazer uma análise por ser cúmplice. Faço uma análise quase exterior a isto tudo. Sabe quando é que se há de manifestar, sabe quando é que há de estar perto, quando é que deve estar distante, quando é que deve falar. E isso é fundamental num Presidente. E reconheço ao Presidente Luís Filipe Vieira todas essas características que, na minha perspectiva, são essenciais para ser um bom Presidente. E foi importante também ter alguém com a experiência de campo de Rui Costa ao longo desta caminhada? Foi porque o Rui sempre esteve próximo de todos nós. É uma pessoa que tem uma experiência enorme naquilo que naquilo que são as competições que o Benfica neste momento está a competir e que, estando perto, também passava, era mais um a ajudar com todas as suas mensagens, que são mensagens importantes, de alguém que já conquistou muito no futebol, alguém que é um conhecedor daquilo que se passa em alta competição, alguém que tem um sentido também muito positivo em tudo aquilo que é o jogo e o próprio jogador que conhece isto como as palmas das suas mãos e, portanto, juntamente comigo, juntamente com toda a gente, foi uma ajuda também muito importante para todos. Pegando no ponto de partida da questão que lancei há 2 ou 3 minutos, tem a ver com a tal contestação ou não antes do jogo com o Braga e com o desfecho desta temporada. Sente neste momento que é um treinador consensual, que é um treinador completamente consensual e que calou todas as críticas no Benfica? Sinto que sou um treinador com a noção de dever cumprido, de bem com a vida. Não estou demasiado preocupado. É evidente que sinto satisfação por ver os benfiquistas felizes e por ter contribuído para isso. Mas daí a dizer que é algo que eu fique fascinado, a vida do futebol é mesmo assim. Que sirva também de exemplo para todos, indo de encontro àquilo que falei há pouco, que sirva de exemplo para todos. É preciso muitas vezes termos alguma paciência, porque então a este nível muitas vezes as coisas não saem de um dia para o outro. Mas fico muito agradado quando tenho as manifestações que tenho e, acima de tudo, quando essas manifestações são muito relacionadas com o meu caráter, a minha postura, a minha forma de estar. Isso aí é que me deixa muito orgulhoso. Olhando para esta temporada de sucesso do Benfica, qual foi, na sua opinião, o momento mais marcante, o jogo mais marcante, se calhar, da viragem desta época? Eu diria que é redutor nós estarmos a dizer que há um momento-chave, porque nós fomos conquistados. Eu tenho por mim que os grupos não nascem por livre e espontânea vontade. Os grupos crescem, desenvolvem-se, evoluem e a nossa equipa foi evoluindo muito e, portanto, não há esse momento-chave. Poderei dizer é que, na altura em que nós vamos ao Alvalade e passamos para a frente do campeonato, é algo que tem significado um bocadinho especial, porque estivemos muito longe, recuperámos de 8 pontos de atraso e ali passámos para a frente do campeonato. Também tive a noção que ali não ficava nada resolvido, porque o Sporting foi de facto um adversário fortíssimo, que teve um belíssimo desempenho, que valorizou muito mais a nossa vitória e tinha a consciência de que iria até ao final do campeonato, dificilmente o Sporting perderia pontos. E tínhamos que ser muito fortes, e isso fomos no parte final do campeonato, sempre muito fortes. O Benfica, como disse, chegou a estar a 8 pontos, durante um bom período esteve a 7 pontos do Sporting, a 5 do Porto. Muita gente, depois daquele jogo na Madeira, com a União que estava em atraso em dezembro, chegou a dizer que o Benfica estava fora da corrida ao título. Houve quem tivesse escrito isso também.
houve um ligeiro sinal de insatisfação de alguns adeptos, um pequeno sinal dado após esse empate na Madeira. E depois como é que conseguiu, é isso que é importante aqui tentar explicar hoje, dar esta volta aos acontecimentos? O Benfica acaba a temporada com 12 vitórias consecutivas, desde janeiro para cá só perdeu com o Futebol Clube do Porto e com o Bayern de Munique. Como é que foi possível transformar tudo isto? Essa transformação não foi feita nessa altura, essa transformação foi uma transformação lenta, desde o início da época, mas acima de tudo, mantendo sempre a serenidade, mantendo o foco. Primeiro, nós só podemos ganhar algo se pensarmos primeiro em nós, olharmos para dentro e aquilo que temos que fazer. Nunca desfocar daquilo que era o nosso objetivo e o nosso propósito. E só se conseguem resolver essas coisas trabalhando muito. Depois, não mostrando, e aí acho que eu e a minha equipa técnica fomos muito eficazes nessa mensagem que quisemos passar, nunca nos viram alterados, nunca nos viram descontrolados, antes pelo contrário. E os meus jogadores naquela altura precisavam de alguém que estivesse à frente e que não abanasse. E que na altura se calhar seria fácil abanar. Mas sempre muito estável comigo mesmo. Acho que esse foi um dos trunfos. Mas, acima de tudo, o trabalho que foi acumulado e que depois, naturalmente, com a assimilação de processos, as coisas começam-se a manifestar. Algo que eu não gosto de ver nesta fase final do campeonato, que seja dita e algumas vezes leio, é que a união, a coesão, como se o título do Benfica fosse darmos as mãos, fazer umas correntes e ganhássemos. Não foi isso. Isso foi uma parte, mas houve um trabalho apuradíssimo, enorme de toda a gente e fundamentalmente um trabalho de campo que foi fundamental para o sucesso. Que não seja só visto como um título em que a união, a coesão, a solidariedade fez a força, ajudou bastante, porque parece-me que essa é a base do sucesso, é também ter uma equipa com essa identidade, com esse caráter, mas depois há tudo o resto. Há um trabalho, do ponto de vista técnico-tático, que foi, na minha perspectiva, em muitos jogos, de grande qualidade. Seja como for, houve ao longo da época vários momentos que revelaram essa união, esse dar as mãos, como disse. Os jogadores, quando marcavam um golo, iam celebrar com os adeptos, celebravam de forma muito efusiva entre eles. Fez algum trabalho, apesar do trabalho de campo, já vamos falar dele, do que é o jogar do Benfica, mas fez algum trabalho específico ao longo desta época, por forma a fomentar esse espírito de grupo mais forte? É evidente, não vamos estar aqui, nem vamos estar aqui a dissecar esses pequenos pormenores, mas posso confessar que em quase todas as minhas intervenções, juntamente com os jogadores, havia uma preocupação de falar dos adeptos. Eu dou um valor enorme a quem nos acompanha, a quem passa às vezes dificuldades para estar junto de nós, a quem faz quilómetros para estar connosco, e que essas pessoas, muito mais do que outra coisa qualquer, muitas vezes merecem de nós ainda mais qualquer coisa extra, e que são elas para os quais nós marcamos golos. São elas que vibram com o golo e, portanto, tudo tem que ser partilhado. Havia sempre da nossa parte, essa ideia vincada em todas as intervenções que tínhamos, nós, jogadores, treinadores, a realçar isso e, portanto, é perfeitamente natural os jogadores fazerem aquilo que faziam, porque foi muito estimulado, porque sentimos que a família benfiquista fazia parte de nós e os golos eram para eles. Há até quem conta uma história que creio que era um jogo no Estoril, que não estava a correr bem o Benfica e o Rui Vitória ao intervalo disse: na segunda parte vamos atacar para aquela baliza onde estavam os adeptos do Benfica e ali vamos resolver o jogo. Isso é verdade ou não sei se tem memória dessa história? É basicamente isso. Aquela baliza, da forma como estava, era impossível que as bolas não entrassem. A energia que estava ali atrás era tão grande que qualquer jogador fica entusiasmado a atacar para lá. Qualquer jogador sentiria que tinha que correr mais um bocado, tinha que trabalhar mais um bocado, tinha que ir à procura não ganhou agora, mas vai ganhar a seguir a próxima bola, não saltou agora mais alto, mas salta na próxima jogada, e ela tinha que entrar, porque sentia-se que os benfiquistas estavam a puxar tanto por nós que iria acontecer qualquer coisa de positivo. Tenho comigo o treinador campeão nacional, portanto, nada melhor do que perceber com um treinador campeão como é que passam por hoje os aspectos motivacionais de uma grande equipa. Em tempos, se calhar aqui há 10 anos, isso era muito normal, não sei se ainda é hoje, mas gostava de perceber consigo se ainda é. Utiliza os vídeos motivacionais, recortes de jornal para motivar os jogadores? Como é que procura, que estratégias é que utiliza para motivar os jogadores?
São várias as formas que nós temos. É evidente que eu não vou estar aqui agora a esmiuçar o que nós fazemos. O que me parece fundamental, e aqui posso dizê-lo, junto desta equipa de trabalho que nós tivemos, a criação de desafios permanentes foi um grande fator de motivação. Algo que aparecesse na nossa frente tinha que ser visto como um desafio. E todos os jogos, por maior ou menor dificuldade que houvesse, havia sempre alguma coisa que era desafiante. E isso foi um estímulo para toda a gente. Se nós marcávamos 3, queríamos marcar 4. Se havia quem dissesse mal, nós tínhamos que fazer com que dissessem bem. Se tínhamos perdido, vamos à procura da vitória. Se não ganhámos fora, vamos à procura de ganhar. Este espírito desafiante, sempre para os jogadores deste nível, teve um efeito enorme nesta equipa de trabalho, juntamente com outras questões, mas a riqueza e a virtude de um treinador, também acho eu, na minha modesta opinião, não está em fazer aquilo que se diz que é o fator motivacional que está mais em voga, é perceber o que é que cada um dos jogadores e cada uma das equipas precisa em cada um dos momentos. E isso leva a que esteja sempre atento, a que se perceba o fenómeno e que se tome as melhores decisões em função do contexto que temos na frente. E no seu método utiliza mais conversas em grupo ou conversas individuais? É capaz de chegar junto a um jogador e dizer, olha, hoje houve esta crítica, eu quero que tu tenhas uma reação perante esta crítica, ou prefere as conversas em grupo? Eu sou muito mais apologista das conversas em grupo. Sou muito mais apologista de toda a gente ouvir em igualdade de circunstâncias aquilo que eu tenho a dizer e ficar claro para toda a gente. Mas também nunca descuro aquilo que eu entendo que é uma intervenção particular, de algo que só diga respeito àquele jogador por qualquer pormenor. E, portanto, não há também uma receita absoluta por isto. Não há uma verdade absoluta sobre estas questões. Mas sou muito mais virado. Quando falo, gosto que toda a minha equipa e toda a minha equipa de trabalho está identificada com a forma como eu penso, como eu transmito as coisas. Não falo particularmente, raramente falo particularmente com alguém. Já percebi que não quer partilhar connosco, divulgar uma dessas estratégias, uma dessas frases, alguma frase que tenha servido de incentivo aos jogadores, mas eu vou insistir novamente. Houve alguma assim que quer aqui partilhar connosco, algum momento? Repare, quando nós temos... Ou uma imagem do adepto, não sei. Quando nós temos jogadores com a idade que nós tivemos a jogar ao nível que tivemos, se calhar o mais óbvio seria a maioria, alguns treinadores ou alguém chegar e estar a injetar dentro da cabeça de muitos desses jogadores, faz isto, faz aquilo, toma atenção a isto, toma atenção a aquilo. Eu sempre tenho um conceito sobre isso completamente diferente. Se eu escolho, não preciso de lhe dar muito mais informações porque ele está preparado para ir. E, portanto, é quase o inverso. As minhas preparações em relação a este tipo de coisas são muito simples. E, portanto, isto é um exemplo daquilo que aconteceu ao longo deste ano. Se calhar muita gente pensaria que tive grandes cuidados com o Renato. Não tive. Se o Renato foi lá para dentro, em este ano, e se a partir daí foi para todos os jogos, foi porque eu, treinador, entendi que ele estava preparado, ponto final. Ainda nesta lógica, as declarações de Jorge Jesus, se quiser chamar-lhe os ataques do treinador do Sporting ou do Sporting, serviram para unir a equipa do Benfica? Sentiu essa solidariedade dos jogadores, em dado passo, dos dirigentes, dos adeptos? Sentiu isso? Eu acho Funcionou a favor do Benfica? Sim, eu acho que isso também é redutor se eu disser que sim, exclusivamente a isso. Foram vários fatores que fizeram com que a nossa equipa cada vez se tornasse mais forte. É evidente que tudo aquilo que mexia com o nosso grupo de trabalho era sentido, e isso é a lógica da família, era sentido por toda a gente. Agora, dizer que foi isso que resolveu, que uniu, é muito redutor estarmos a falar. Foi também algo que nos ajudou, mas como ajudou o trabalho diário, como ajudou a qualidade dos jogadores, fundamentalmente, foi mais um elemento, mais nada do que isso. Houve vários momentos acesos ao longo desta temporada entre Rui Vitória e Jorge Jesus, ou Jorge Jesus e Rui Vitória, se quiser assim, sobretudo nas conferências de imprensa. É melhor essa lógica, entre Jorge Jesus e Rui Vitória. Pronto, preferindo essa lógica, até porque já ouvi hoje também criticar quem colocou tudo no mesmo saco. Eu creio que a Associação de Treinadores, é isso? Não, eu fiz a referência por ser nessa lógica, nessa ordem,
exatamente porque parece-me que não foram coisas iguais. Há um ponto de partida para Há um ponto de partida, houve reações completamente diferentes da minha parte, no teor, na forma, e portanto somos pessoas diferentes, cada um com a sua forma de estar, que ficou muito claro no final da época as diferenças que havia. Mas ao longo da época muito acesa, como se percebeu até pela distância entre os dois rivais, há um momento muito mais agreste do que outros momentos ao longo da temporada, que foi uma conferência de imprensa de Jorge Jesus no Estádio do Bonfim, no dia 6 de janeiro. E eu recupero essas declarações de Jorge Jesus, quando ele diz, na altura, supostamente em resposta a uma declaração que o treinador do Benfica teria feito, o treinador do Sporting diz: como não o qualifico, está a falar de si, o Rui Vitória, como não o qualifico como treinador, logo não sou mau colega. Para ser treinador ele tem de ser muito mais, filo sair da toca. Para treinar o Benfica ele tem de se assumir, para conduzir um Ferrari tem de ter andamento para ele. Agora que esta época já acabou e já com algum distanciamento, como é que reage ou como é que interpretou estas declarações de Jorge Jesus? Primeiro, dizer que, se me perguntarem, isso foi agradável, que isso é uma linguagem que eu defendo, que como agente do futebol, até não estou a falar propriamente como treinador do Benfica, se é algo que eu aprecio, claramente que não. Se me perguntares que se estava preparado, estava preparado para, não se calhar com este teor, mas que alguma coisa desse género poderia acontecer. Mas também, nessas alturas, eu penso assim, qual seria o posicionamento óbvio que 90% das pessoas faria? Era responder, é mesmo esse aquele que eu não vou fazer. Portanto, porque eu disse no início da época e termino a dizer a mesma coisa, eu falo quando eu quero, com quem quero e como eu quero. Sempre foi assim, continuou assim durante a época e acabei assim. E, portanto, fui imperturbável no que respeita a isso. Agora, tenho a frieza necessária para dizer que não foi agradável. Acho que não deve ser uma linguagem, nem deve ser uma linguagem que se utilize em termos de agentes desta indústria que nós queremos desenvolver, mas isso não posso fazer nada. Eu, por mim, respondo. Pelos outros, isso cada um fica responsável pelas suas palavras, pelos seus atos, por aquilo que manter pensa. sempre essa capacidade de resistir à resposta, que seria mais fácil, por exemplo, quando foi campeão. Sempre, não. Isso não é isso que me guia. Eu quero ganhar para mim, não é contra ninguém. Eu quero ganhar para nós. Quis ganhar pelo Benfica, quis ganhar pelos meus jogadores, pelos meus que me estão próximos, e isso é que me guia. Não estou aqui para ganhar a ninguém, nem nunca foi isso que me orientou, e disse isto muito claro desde o início. Ao princípio, as pessoas entenderam que se calhar deviam pensar que eu estava só a falar baixinho com os jogadores e que aquilo seria... Nós preparámos este processo quase desde o início, parecia que estava tudo preparado, ou tudo a trabalhar no sentido de virmos a atingir aquilo que atingimos no final. Mas foi com esta tranquilidade, com esta capacidade de reagir, ou por outro lado, não reagir a esse tipo de coisas. Mas esta foi uma época muito difícil, muito agreste, muito desgastante. Deixa-me só acrescentar em relação àquilo de há pouco da Associação Nacional de Treinadores, só para ficar claro, porque a determinada altura houve uma facilidade em vamos ver as conversas entre Rui Vitória e Jorge Jesus, como se fosse tudo a mesma coisa. E eu não sou, nem nunca fui. Para já, de burro tenho muito pouco. De criança também não tenho já nada. E, portanto, não gosto que me tratem assim dessa maneira. E, portanto, a questão que foi colocada é, calma, se houve alguém que cometeu mais erros ou teve uma forma de falar, trata-se de uma maneira. Se foi alguém que neste caso eu, não posso estar no mesmo patamar. Foi patamar de análise. Portanto, foi nesse sentido que eu reagi em relação à Associação Nacional de Treinadores e que também, para mim, naquela altura, ficou esclarecido. Fica feito esse esclarecimento. Mas esta foi uma época marcada por uma grande rivalidade dentro do campo e fora do campo, como já percebemos ao longo destes meses. Mas acha, visto agora de fora, ouvindo a sua opinião, que se ultrapassaram as marcas em alguns momentos? Como é que viu toda esta polémica ao longo desta temporada? Eu acho, sinceramente, até visto de fora, nós temos que ter mais todos ponderação, toda a gente, e todos devíamos sentar à mesa, todos os agentes, comunicação social, treinadores, jogadores,
ligas, federações, quem quer que fosse, sentar e pensar nesta indústria. Não é assim que se desenvolve, na minha perspectiva, não é esta a melhor forma de nós potenciarmos este desporto, este espetáculo que é o futebol. E, portanto, acho que se passaram alguns acho que houve excessos, o excesso é mesmo isso, a palavra diz tudo, acho que houve excessos, mas são coisas que o futebol às vezes não consegue controlar, são coisas que não podemos ter o controle de tudo, são formas de estar, não estou a dizer que cada um, é como eu disse há pouco, cada um tem que tomar a responsabilidade daquilo que diz e aquilo que faz. Eu não estou a dizer particularmente contra ninguém, estou a falar genericamente, acho que todos nós temos que ser todos muito mais ponderados e temos que ter muito cuidado para que esta indústria continue a ser o espetáculo que é, o negócio que é. Mas os sinais que temos não aparentam conduzir nesse sentido. Por isso é que eu lhe pergunto se acha que na próxima temporada vamos ter no futebol português mais do mesmo, ou seja, uma agressividade bastante acentuada no discurso, ou acha que isto vai acalmar? Acredito que possa... Da sua parte já percebemos que a tendência é para pacificar o futebol português. Repara, se eu tiver que chamar a atenção de alguém, eu chamarei, quando eu entender e se achar que é pertinente. Agora, acho que vai acontecer na próxima época, não sei se será com o tom desta época, mas teremos situações parecidas, isso acredito que sim. As rivalidades estão presentes, estão muito à flor da pele, vai haver mais o Futebol Clube do Porto, que com certeza vai ser novamente um candidato forte, são 3 candidatos típicos que vão aparecer novamente, portanto... E o Rui Vitória está pronto para o que der e vier, não é? Prontíssimo, prontíssimo. Entretanto, para fechar esta primeira parte, no decorrer desta temporada, os rivais do Benfica, quer do Sporting, quer do Porto, chegaram várias vezes críticas às arbitragens e com esse rótulo que o Benfica estava a ser beneficiado pelas arbitragens. O Benfica foi beneficiado pelas arbitragens? Tiveram peso no campeonato, na decisão, na sua opinião? Não vejo as coisas nada assim. Isto falar essas coisas pela rama, falar por alto, generalizar, vamos analisar se calhar factos, dados. O que eu acho que é importante realçar houve uma luta intensa até ao final, que nunca se viu nos últimos anos, uma equipa com 86, outra com 88 pontos, houve 88 golos marcados da nossa parte, houve a valorização de jogadores portugueses, houve o aparecimento de jogadores que ninguém conhecia, que de repente jogaram, houve o crescimento de jogadores, um João Mário, um André Silva, houve os nossos todos que do nada apareceram a jogar a um nível altíssimo. Isso é que eu acho que é de realçar nesta altura. E deveria ser mais valorizado, na sua opinião. E tem que, mesmo que nós possamos começar a conversa por tudo aquilo que seja esta parte acessória, isto é que é o fundamental, isto é que é o importante. Isto é que é tivemos um adversário forte que nos obrigou e que nos valorizou bastante a nossa vitória, e tivemos o aparecimento de jogadores e tivemos futebol bem jogado em muitos campos. Temos que fazer melhor e é essa a preocupação que nós temos. Daqui a pouco, depois de um curto intervalo, regressamos à conversa com o treinador campeão. Rui Vitória está em direto na BTV e vamos falar também, obviamente, do futuro. Até já. Segunda parte da entrevista a Rui Vitória, o treinador campeão nacional, em direto na BTV. Rui Vitória, ao longo das últimas semanas, largas semanas, muito se discutiu sobre, afinal, qual é a equipa que joga melhor futebol em Portugal ou a equipa que jogou melhor futebol neste campeonato. Qual foi? Eu acho que houve fases. Houve fases em que equipas tiveram umas melhor que as outras. Normalmente as últimas imagens são aquelas que ficam e, portanto, mas não podemos esquecer aquilo que todas... Fundamentalmente 2, 3 equipas fizeram. Nós, o Sporting Braga, o Aroca que fez um belíssimo campeonato. Portanto, estar a dizer isso, o que eu acho que é importante é olharmos para isto e dizermos o Benfica foi uma equipa que foi forte. Uma equipa que resistiu a tudo aquilo que era para resistir. Marcou 88 golos, que
que teve 29 vitórias no campeonato, 88 pontos. Isto não se consegue sem jogar bem, não se consegue a dar as mãos unicamente. Houve um trabalho muito meritório de todos os meus jogadores que não posso deixar passar em claro. E tivemos uma riqueza muito grande também para mim, que foi a capacidade de perceber todos os contextos competitivos que nós estávamos a enfrentar. Soubemos perfeitamente o que é que era um jogo da Liga dos Campeões, o que é que era um jogo da Taça da Liga, o que era um jogo do campeonato, e mesmo os próprios jogos dos campeonatos, os jogos do campeonato, são jogos com cariz diferentes. Há 4, 5 equipas que nos colocam determinado tipo de dificuldades, outras diferentes, e nós tivemos sempre a capacidade de perceber. E aquilo que, mesmo para terminar esta parte, aquilo que o Eliseu acaba por dizer, que se houvesse mais 10 jogos para jogar, nós ganhávamos os 10, não era que fôssemos ou que estivéssemos em super forma, era dizer claramente que estávamos preparados para aquilo que aí viesse. E houve muita gente que disse que o Benfica acabou a época fisicamente em grandes dificuldades. Isso é verdade? Sentiu que a equipa estava assim como se dizia na gíria de rastos? Quem tem uma época como nós tivemos, intensa do ponto de vista mental, a jogar primeiro com a frequência que nós jogámos, que praticamente foi de 3 em 3 dias, jogos com 3 dias de intervalo. Nunca se chega a um final de época com a frescura como se estivéssemos no início. Agora, também é muito redutor, e é algo que nós temos que mudar no futebol português. É muito redutor estarmos a olhar para isso como se tudo isso fosse guiado pela questão física. Nós chegámos aos quartos de final da Liga dos Campeões, fomos campeões nacionais, e a equipa, mesmo nos últimos jogos, estou-me a lembrar um jogo do Marítimo em que estamos 70 minutos com 10 e nunca se viu as questões da frescura física, se é que se pode olhar por aí, como algo relevante. Agora, é evidente que as equipas vão ficando cada vez mais desgastadas, mas daí a dizer que vamos abdicar de competir nas outras, não vamos, porque houve equipas que descansaram 8 dias e quando jogavam contra nós não era por isso que apareceram mais frescas do que nós próprios a jogar com 3 dias de intervalo. E temos que ter esta visão, porque se queremos ser iguais àquilo que são a maioria das equipas em termos europeus, hoje joga-se com intensidades elevadas, com 2, 3 dias de intervalo, e as equipas têm que ter capacidade de dar resposta. E eu entendo as coisas assim, e é assim que eu penso e é assim que vamos continuar. Mas é capaz de escolher o melhor jogo do Benfica esta época? Tivemos jogos muito bem conseguidos, fundamentalmente os jogos da Liga dos Campeões foram jogos muito... Fazer o que nós fizemos com o Bayern Munique, apesar de não termos ganho, e então quem seja treinador e quem consiga ter imagens como nós temos, de imagens muito bem selecionadas, há ali jogos com uma riqueza tática enorme, que são importantíssimas e belíssimas para ser analisadas. Imagino que deve ter ficado orgulhoso com os elogios de Guardiola, não é? Fiquei posteriormente ter a possibilidade de analisar aquele jogo e dizer, de facto, nós fizemos um belo jogo em Munique e em casa também. Mas houve vários jogos muito importantes e bem jogados da nossa parte. Lembro-me da primeira entrevista que fizemos, no dia em que chegou ao Benfica, a 15 de junho de 2015, e na altura disse-me que queria acrescentar qualquer coisa ao que já estava bem feito no Benfica. Queria tornar a equipa mais versátil, mais equilibrada, com maior segurança na circulação de bola. Conseguiu fazer tudo isso ou não? Acho que essas últimas palavras encaixaram perfeitamente naquilo que aconteceu na equipa do Benfica, parece-me a mim. O que estava para trás, na minha perspectiva, foi muito bem feito. O cunho pessoal que era fundamental dar, porque cada um, seja bom, seja mau, mas é a forma como eu vejo as coisas, era dar maior segurança na circulação da bola, fazer com que houvesse maior alternância dos ritmos em termos de ataque, provocar maior versatilidade no nosso processo ofensivo, acima de tudo para criar mais problemas aos adversários. Os 88 golos nascem fundamentalmente pela riqueza e pela qualidade dos jogadores, mas depois nasce porque na realidade não é fácil encontrar ou contrariar muitas das virtudes que nós tínhamos na frente. E essa variabilidade de soluções atacantes cria muitas dificuldades aos adversários. Já se percebeu, é que não admito que se diga que o Benfica não jogou bem, não é? Ao longo desta temporada houve quem tivesse insinuado isso. Sim, o que é isso do jogar bem hoje em dia?
O que é isso de jogar bem? Uma equipa que teve um sentido tão prático do jogo, uma equipa que criou tantos lances de ataque como nós criámos, que fez tantos golos, o que não teve jogos em que jogou menos do que noutros, mas teve outros muito bem conseguidos. Como todas as equipas, não é? Todas as equipas. O Barcelona, a melhor equipa do mundo, de repente perdeu 10 pontos, quer dizer, isso. E quase perdeu o campeonato. Nós tivemos uma regularidade enorme, fomos muito frios na análise dos jogos. E os jogadores sabiam muito bem que os momentos para fazer os golos iriam aparecer. E estavam muito conscientes disso e muito confiantes nisso. Seja como for, ainda hoje admitir numa entrevista que na fase inicial fez algumas opções de rotação em relação aos jogadores que estavam no 11 inicial, ou seja, não estabilizou logo um 11, procurou esse 11 e depois sim encontrou a fase de estabilidade. Quando é que a equipa passou a jogar a sua imagem? Quando é que encontrou essa estabilidade? Fundamentalmente com a entrada do Pizzi, com a entrada do Renato, a equipa começou a ficar mais equilibrada. No resto as coisas estavam mais ou menos, mas parece-me aí, depois também com a vinda do Feiza, juntamente com o Samaris, que fomos alternando, mas que são jogadores que têm características um tanto ou quanto diferentes e que nos deu outras possibilidades em determinados jogos, mas esses dois jogadores, não estou a dizer que tenham sido os mais importantes, mas foram aqueles que acabaram por colar de certa forma o puzzle para que as coisas encaixassem mais facilmente. Eu gostava que me falasse um bocadinho dos dois, mas começava pelo Renato Sanches. Aquela aposta que fez a partir do jogo de Astana, tinha-se estreado com o Tondela, fez 15 minutos, depois passou a ser titular no jogo da Liga dos Campeões com a Astana. Foi uma aposta pensada, programada, calculada, ou foi uma aposta por necessidade? Foi primeiro pensada e depois também porque precisávamos de um jogador com determinadas características e que quando nós começámos a procurar aquele jogador nós tínhamos, ele estava cá. O jogador que eu gosto naquela posição é um jogador que tem estas características que o Renato tinha. Qual era o caminho que tínhamos que fazer? Era a integração de um jogador da equipa B, um jovem com 18 anos, ainda júnior, numa equipa principal. E tudo isto tem que ser feito com alguma cautela. E fizemos isso de uma forma ponderada. Primeiro, abrindo espaço para que ele pudesse integrar aqui e ali o trabalho com a equipa principal. Depois, abrindo espaço para que ele pudesse permanecer na equipa principal. A partir do momento em que conseguiu estar regularmente a trabalhar connosco, foi aceito com muita facilidade pelos colegas, porque também a personalidade do Renato é assim. É um miúdo que chega e que não tem problemas em enfrentar o que quer que seja. Viu-se no campo e fora do campo, na festa, não é? No campo e fora do campo. E, portanto, isso foi pensado. E houve um momento simbólico muito mais do que esse jogo da Astana. O do Boa Vista? Foi o jogo em que ele entra no último minuto do campo e que tem uma troca de bola, ele e o Luizão, em que aquilo foi claramente a mensagem daquilo que viria a seguir, que era o mais jovem dar a bola ao jogador mais importante, capitão de equipa, e o capitão de equipa a dizer: toma lá, segue lá o teu rumo, que tens qualidade para ter também na tua posse. Foi a primeira aparição de Renato Sanches no Estádio da Luz, no jogo com Boa Vista. O Renato Sanches, há aqui um episódio muito interessante, na altura foi um belíssimo momento de reportagem nos festejos na Luz, quando a mãe do Renato Sanches o aborda no meio dos festejos, o Rui Vitória está a dar a volta olímpica, chamemos-lhe assim, e é interrompido pela mãe de Renato Sanches e ela vai-lhe agradecer o que fez pelo filho. Ficou surpreendido, já conhecia a mãe do Renato, como é que foi aquele momento? Ainda não ouvi a sua versão sobre essa história. Sim, foi um momento curioso que foi por acaso bem apanhado pela BTV, mas são coisas naturais neste final de época. É evidente que a relação com o Renato foi uma relação muito curiosa e interessante de se seguir, porque é um miúdo que vem da equipa B, que vem da equipa de júniores e que tem de facto um protagonismo enorme, que acabou por ter um protagonismo enorme na nossa equipa. E portanto também acredito que qualquer pai, qualquer mãe fique satisfeita e ela, ao agradecer-me a mim, está a agradecer a todos os treinadores da formação, está a agradecer ao Benfica por tudo aquilo que fez por ele. Eu se calhar fui a pessoa que apareceu pela frente e se calhar manifestou esse sentimento, mas fiquei muito contente também por isso. E digamos, já está identificado o substituto de Renato Sanches? É dentro do Benfica ou vem de fora? Uma das coisas que acho que é um erro que nós neste momento podemos fazer, e também já preparando esta questão do futuro, é pensar que há cópias.
se houvesse cópias, o Bayern não vinha comprar ao Benfica, se calhar iria comprar à Colômbia ou à Argentina se houvesse outro jogador como o Renato. E quem diz o Renato, vamos por todos os jogadores que vão saindo do Benfica e que há uma tendência de nós queremos outro jogador igual. O que precisamos é de características para aquela posição. E estamos naturalmente atentos a ver qual é a melhor solução. Mas está identificado o jogador? Há vários jogadores identificados. E podem ser inclusive de jogadores de dentro? Concretamente para aquela posição, vamos ver. Agora, que há jogadores de dentro que vão ter o seu espaço na equipa principal, há. Em relação ao Pizzi, já tinha trabalhado com ele no Passos de Ferreira. O Pizzi fez esta época a melhor época de sempre, quer em termos de rendimento de golos, quer até pela produtividade que teve na equipa. O que é que o levou a colocá-lo outra vez naquela posição, mais na faixa lateral, e retirá-lo do meio onde ele tinha sido adaptado? Porque o Pizzi, quando trabalhou comigo no Passos de Ferreira, era um ala puro, extremo, muito forte no 1 contra 1, muito mais, com mais profundidade no seu jogo. Com a passagem para zonas mais interiores e no ano anterior, ao jogar tão ao médio centro, começou a pensar mais o jogo e a perder tanta explosividade. E, portanto, ao arranjar esta posição, ao dar estas funções ao Pizzi, acabámos por ter um 2 em 1. Um 2 em 1 como? Na possibilidade de termos muito mais conforto na zona central com um jogador que fugia àquela marcação típica do lateral esquerdo, e um jogador que, quando fosse preciso, também tinha o conhecimento da posição para abrir, para dar também jogo de largura, para dar corredor, para poder combinar muito bem com o seu lateral. Portanto, isso só foi possível, primeiro, pela capacidade, por ele ter passado por essas duas posições e, no fundo, jogar quase no meio das duas. Já estamos a caminhar para o final da nossa entrevista, temos que falar do futuro, mas eu gostava ainda que me esclarecesse aqui uma questão que teve a ver com esta temporada. Bem sei que para os treinadores o modelo de jogo, a ideia de jogo é o fundamental, muitas vezes os adeptos agarram-se mais ao sistema, se é o 4-4-2 ou o 4-2-3-1, claro, etc. Mas falou-se muito que andou hesitante no início. Ou seja, se deveria retirar Jonas ou se não deveria retirar Jonas, se deveria jogar só com um avançado ou com dois avançados. A verdade é que a equipa estabilizou e teve o sucesso que teve no 4-4-2. Jonas foi determinante para manter esses dois avançados? Hesitante eu nunca tive. Agora, há momentos em que o Jonas passou por momentos que as pessoas não tinham que saber, mas lesões problemas com mais dificuldade no que respeita a lesões, em que tínhamos que enquadrar tudo. Agora, a forma como nós jogámos foi praticamente adotada desde o início. E quem tem um jogador como o Jonas, que tem de facto uma capacidade goleadora, descobrir espaços onde mais ninguém descobre, que vê espaços na área que pouca gente vê, é evidente que, eu já falei isto logo desde o início, é evidente que tudo não, mas uma equipa tem que ser, de certa forma, montada com base num jogador com estas características. E muitas vezes, quando o Jonas, algumas vezes que o Jonas não jogou, jogámos com o mesmo posicionamento, eram outros jogadores, mas o posicionamento, eu estou-me a lembrar que nós fomos jogar a Braga e o Jonas jogou, teve de fora, jogou o Nick naquela posição a fazer. Claro que o Jonas tem características que se calhar que o Nick não tem, mas o Nick jogou naquela posição que o Jonas acaba por jogar. Portanto, nunca tive hesitante sobre aquilo que era o melhor para o Benfica. E tínhamos também aqui duas alternativas no nosso jogo. Isso tínhamos, sempre que possível, sempre que fosse necessário, tínhamos outra alternativa para o jogo. E vai continuar assim, o seu Benfica de futuro? É evidente, está dependente daquilo que vai ser o mercado. Estaremos preparados para tomar as melhores decisões em função dos jogadores também que se mantiverem cá no clube. Por falar em jogadores que se podem manter ou não, o Jonas está preparado para perdê-lo? Fala-se do interesse dos chineses que estão dispostos a abrir os cordões à bolsa. É um jogador com 32 anos, marcou 36 gols, nunca tinha feito uma época tão boa. Eu já disse isto várias vezes. Se estivéssemos no Real Madrid ou no Barcelona ou no Bayern Munique, nós estávamos no topo desta linha de montagem e só diríamos que se calhar preciso de um jogador de olhos azuis que meta a bola com o pé esquerdo à distância, porque é aquilo que eu preciso para acrescentar à minha equipa. Quando está numa equipa como o Benfica neste momento, e sendo o maior clube português, mas em termos daquilo que é a dimensão financeira, estamos num nível ligeiramente mais abaixo, é evidente que fazer uma época destas estamos sujeitos a que isto aconteça. Bom era, e gostava muito de continuar com estes jogadores
e cimentar aquilo que são os nossos processos e a nossa equipa. Isto não vai ser possível e estamos preparados para tudo aquilo que venha a acontecer. Está mesmo preparado, é que os adeptos já andam preocupados, falam-se, enfim, se fôssemos levar em conta aquilo que vem nas notícias todos os dias, nas rádios, nas televisões, nos jornais, o Benfica não teria jogadores nesta altura porque estavam todos vendidos, não é? Mas vão sair muitos jogadores, está preparado para o quê? Isto, o Presidente saberá muito bem o que irá fazer, mas, juntamente comigo, e teremos que ponderar muito bem as coisas. Mas isto, por mais que nós possamos pensar o contrário, eu gostaria muito de continuar a trabalhar com o Renato, mas havia alguma forma de controlar este assédio que houve? Não há. O Benfica, neste momento, não tem essa possibilidade. E, portanto, isso é algo que muitas vezes nós não conseguimos controlar. Mas quem está à frente do clube sabe muito bem aquilo que tem a fazer e haveremos de arranjar as melhores soluções para o clube. Não veja tão alarmado neste momento? Não, nunca sou por norma uma pessoa alarmada. Eu meto mãos à obra, levanto a cabeça, olhar em frente e enfrentar o futuro com... Seria fácil neste momento, se calhar até nós olharmos para aquilo que foi o passado, fazer uma época como esta vai ser difícil. E todos temos de ter consciência disso, porque senão não era batido um recorde, foi batido um recorde de pontos, recorde de golos. Não vai ser fácil, mas não me importa nada com isso. Estou cá, pronto, para trabalhar, para dar tudo pelo Benfica e para preparar o futuro da melhor forma possível. Na final da Taça da Liga, o Nico Gaetan praticamente despediu-se, ele saiu em lágrimas, foi anunciada a saída para o Atlético de Madrid. Vale a pena sublinhar que neste momento não há nenhuma confirmação oficial nem do Benfica nem do Atlético de Madrid, mas há declarações do jogador e há aquela despedida. Como é que analisou aquele momento? Por um lado as declarações dele e sobretudo a reação dele com lágrimas no momento em que saiu foi substituído. Um momento com um simbolismo enorme para um jogador que teve 6 anos num país, que teve 6 anos num clube que o tratou lindamente, que trata os seus profissionais exemplarmente, que quem aqui passa gosta muito do que viveu e portanto é perfeitamente normal que quem está uma vida que são 6 anos já num clube, que sinta uma amargura quando se despede e, portanto, acho que foi um bocado isso, esse misto de emoções que o Nico acabou por ter. Com frases, diria que mais curtas, gostava que me falasse sobre os jogadores que lançou, que foi buscar a equipa B do Benfica. Desde logo Nelson Semedo. Ele teve aquela lesão e depois já não voltou mesmo, foi isso? O Nelson, isto são períodos, depois... O André Almeida também agarrou o lugar. Agarrou. Uma das coisas que eu tento ser com os meus jogadores é ser coerente, independentemente de serem novos, menos novos, serem portugueses, estrangeiros, para mim é indiferente. Naquela altura, o André, as coisas estavam a correr bem, o André continuou, o Nelson fez de facto uma belíssima caminhada, foi pena de facto a sua lesão, mas é um jogador com um futuro brilhante. Pode explodir para o ano, não é? Brilhante, um futuro brilhante. Em relação ao Gonçalo Guedes, muitos adeptos perguntam o que é que se passou. Ele que ajudou muito o Benfica na primeira fase da temporada, depois perdeu também o lugar na equipa do Benfica. Calma, outro jovem com um futuro promissor, que vai ser um belíssimo jogador e que teve um crescimento tanto do ponto de vista desportivo como do ponto de vista pessoal, que vão ser determinantes para o futuro dele. Luizão, o grande capitão do Benfica, lesionou-se, entrou Lisandro, foi elogiadíssimo, lesionou-se também, entrou Lindelof e foi aquilo que todos sabemos. Foi difícil também quando o Luizão e quando o próprio Lisandro estavam aptos a manter na equipa o Vítor Lindelof? Primeiro, uma palavra especial para o nosso capitão, que foi sempre um jogador importantíssimo enquanto jogou, enquanto esteve dentro e quando esteve fora, pelo infortúnio também que acabou por ter. Depois, os jogadores que acabaram por jogar, os dois com desempenhos muito bons. Quando nós falamos que temos um lote de 20 e poucos jogadores, e quando eu escolho os meus jogadores, eu não escolho só porque acho que vão fazer número, ou porque vejo neles capacidades que, se forem chamados, vão corresponder. É evidente que nós não podemos pôr logo todos os jogadores, só jogam 11, mas, como eu já digo isto várias vezes, o cavalo, no final de uma época, o cavalo passa à porta de toda a gente. É preciso saber montá-lo e depois de montar, aí já depende de si próprio em sair. E o Vítor acabou por ser quem no final acaba a época e montou e acabou muito bem essa época. Anda meio mundo louco atrás do Lindelof, acha que vai ser difícil ele ficar? É naturalmente um jogador apetecível pela idade que tem, pelo desempenho que teve, mas queremos que continue naturalmente. A mesma questão em relação ao Ederson. Outra vez uma evolução fantástica de um jogador que
que chegou e disse: eu estou cá, podem contar comigo, e foi um guarda-redes, parecia que já estava na baliza do Benfica há imenso tempo. Muita qualidade. Todos eles chegaram às seleções principais, vale a pena sublinhar isso, não é? E conta com Júlio César ou não? Para a Conto. Assim tudo corre bem em relação à lesão que ele teve, mas foi um jogador também muito importante, tem um espírito fantástico e todos nós internamente sabemos que ele foi importante em jogos determinantes. Os jogadores que vão estar, por exemplo, o Ederson, se continuar no Benfica, poderá perder a parte inicial da temporada. Isso preocupa ou não? Por causa dos Jogos Olímpicos, caso vá aos Jogos Olímpicos? Preocupa-me não ter os jogadores todos a começar ao mesmo tempo. Sim, gostava de que tivéssemos este grupo a trabalhar e a assimilar outra vez as ideias todos em conjunto. Mas um clube como o Benfica está sujeito a isto, e este ano há a Copa América, a Campeonato da Europa, os Jogos Olímpicos, vamos ver a resolução de tudo isso, porque é diferente, mas vamos todos agora ponderar, trabalhar em cima desta realidade e escolher tomar as melhores decisões. Já identificou os jogadores da equipa B ou dos júniores que vão ser promovidos à equipa principal? Vão subir? Já, não digo quais nem quantos, mas já, e vão subir e vão trabalhar comigo. Ainda não quer revelar quantos? Não quero, não. E em relação a reforços, já estão identificados? O Benfica vai reforçar-se muito? Está um bocado dependente daquilo que seja o mercado. Estamos em crer que os reforços serão cirúrgicos e terão muito a ver com as vagas que este grupo de jogadores abrir. Portanto, agora também não sou um treinador de mudanças radicais, de querer... está muito dependente do mercado. Já ultrapassámos a hora. 2 perguntas finais. A primeira, o Rui Vitória, nos últimos dias, foi associado ao interesse de clubes chineses que teriam feito uma proposta tentadora ao Benfica, que teriam, enfim, sido rechaçadas essas propostas. Confirma isso? Vai continuar o Benfica, no fundo? É isso que eu lhe quero perguntar. Eu tenho contrato com o Benfica. Quando não sou treinador de vir pensar em mim. Tenho um contrato com o Benfica 3 anos, no mínimo. Há muita coisa para ganhar. Há muita coisa para fazer no Benfica e eu quero fazer parte deste clube. Mas houve interessados ou não? Ou há interessados? Isso é natural que haja, mas eu não, sinceramente, não sou eu que trato desses assuntos, nem me preocupa muito. E que Benfica é que promete aos benfiquistas para a próxima temporada? Um Benfica dentro desta linha de caráter, de identidade, deste sentido de equipa que está muito vincado, que vamos querer que seja ainda mais cimentado e depois... a qualidade que nós desejamos, que também acreditamos que com o tempo haja uma evolução ainda mais significativa naquilo que são os nossos processos de jogo. Mas isso, neste momento, é muito prematuro, porque está muito dependente daquilo que seja, de facto, o mercado. Vamos esperar o mercado. Foi um prazer tê-lo aqui na BTV, em direto. Muito obrigado, Rui Vitória, e parabéns pela sensacional temporada de estar ao serviço do E obrigado Benfica. pela vossa colaboração ao longo de toda esta época. Muito obrigado também, e boas férias também, se for o caso disso, para já ainda de trabalho para o treinador campeão nacional pelo Benfica, que esteve em direto nesta entrevista de balanço da temporada, mas já com o olhar para 2016-2017, onde a ambição está renovada no Benfica. Boa noite.